Boa tarde a todos e todas, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, o nosso regimento interno. Em pé, todos. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 16h26. Podemos nos sentar. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, encerraremos impreterivelmente até às 19h26, tempo máximo de 3 horas de duração. Estão presentes vereador Márcio Teixeira, vereador Arnaldo Ribeiro, vereador Sandro Bussola, vereador Emerson. Foram convocados e convidados para esta audiência pública o chefe de gabinete da prefeita, senhor Leonardo Marcari, o secretário municipal de administração, Cristiano Zamboni, o secretário municipal de saúde, doutor Márcio, o secretário municipal de educação, Nilson Girardello, o secretário municipal de economia e finanças, Everson Demarque, e o secretário municipal de negócios jurídicos, Vitor João Freitas. Pode falar ali. Boa tarde a todos. Jader Esperança, procurador-geral. Estou no lugar do Vitor, que está em férias. Obrigada. Foram também convidados para esta audiência pública a prefeita municipal de Bauru, senhora Suelen Rosim, que mandou o velho bilhete, que nem precisa ser lido, de que tem outros compromissos em mais uma audiência para debater o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais. Ela não se fará presente. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, aqui representado pelo advogado do sindicato, doutor Francisco. Bem, para instruir, nortear a condução desta, que é a 7ª audiência pública que nós fazemos sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais, nós fizemos perguntas ao governo, através de um artigo 18, para que nós pudéssemos ter documentalmente base de em que fase se encontra após as 6 rodadas de audiências públicas que nós fizemos envolvendo os 3 PCCS, que são a saúde, a educação e a administração, que envolvem os cerca de 7.000 servidores públicos municipais da ativa. Nossa primeira reunião se deu no dia 9 de fevereiro de 2023, logo após o anúncio da prefeita Suelen Rosim de contratação por dispensa de licitação da FADEP, que foi o contrato 11.280 de 2022, processo 43769 de 2022, por dispensa de licitação, conforme eu antecipei aqui, ao valor de R$ 1.460.000. O objeto desse contrato que a prefeitura fez está descrito na cláusula 1ª do objeto e do contrato, item 1.1. A contratada FADEP obriga-se, nos termos de sua proposta, anexada ao processo administrativo 43769 de 22, folha 59 e 62, a prestar ao contratante serviços técnicos para diagnóstico e propor melhorias na gestão de pessoas no âmbito da administração direta em 4 frentes. A. Diagnóstico das despesas de pessoal.
B, revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores efetivos. C, revisão da estrutura organizacional da Prefeitura e do quadro de cargos em comissão e funções de confiança. E D, revisão do Estatuto dos Servidores Municipais e do Estatuto do Magistério descritos no termo de referência anexo 1 daquele contrato. A primeira reunião, então, a primeira audiência pública se deu em 9 de fevereiro de 2023, a segunda em 22 de março de 2023, a terceira em 17 de maio de 2023, a quarta em 19 de julho de 2023, a quinta em 25 de outubro de 2023, a sexta em 10 de janeiro de 2024. E esta é a 7ª reunião. Nós vamos lembrar aqui que a primeira reunião, a audiência pública, se deu no dia 9 de fevereiro e, após o anúncio da prefeita da contratação, na audiência pública, inclusive aqui para que os vereadores que não se encontravam no mandato anterior, vereador Sandro, vereador Emerson, vereador Márcio, vereador Arnaldo. A primeira reivindicação que nós e os representantes do Sindicato dos Servidores apresentamos naquela audiência é a de expansão da participação de servidores no debate do próprio plano de cargos, carreiras e salários. Por quê? Porque, inicialmente, a prefeita nomeou, a partir de uma portaria, um grupo de trabalho de 9 servidores da Secretaria de Administração. Como o plano de cargos, carreiras e salários é composta por 3 planos, não é? O da saúde, o da educação e o da administração, nós, da IFUNPREV, tudo separado, nós pedimos que isso fosse alterado. E, antes do início da próxima audiência, que se deu em 22 de março, o secretário nos trouxe a portaria sugerida lá pela prefeita, que foi publicada no dia posterior à audiência, com a nomeação de 3, né, com a indicação de que cada uma das secretarias da estrutura pública indicariam 3 servidores para compor o que a prefeita chamou de comitê de assessoramento. Grupo de assessoramento. Grupo de assessoramento. Nós tivemos ali um problema. Se, de um lado, avançou-se com a representação, garantindo-se a participação de 3 em cada secretaria, tivemos um problema, que a portaria não estabeleceu que esses servidores deveriam ser indicados e eleitos pela própria categoria, para representá-los. E acabou que, na quase totalidade, as indicações partiu dos próprios secretários. Isso causou uma efervescência em várias secretarias. Alguns representantes dessas comissões, por exemplo, a da educação, pediu o suporte do sindicato e criou subdivisões. Por quê? Porque dentro da Secretaria de Educação, que é uma das pastas, não é a que tem mais, né? É a maior, que é a que tem maior número de servidores na ativa, também tem o maior número de categorias. E aí, se você, dentro de 3, indica uma do apoio, uma diretora, uma professora, você ia deixar de lado, naturalmente, as outras categorias que estão incutidas nesse quadro e nesse organograma. Então, as três cuidaram de, sentando com o sindicato, estabelecer subdivisões e passaram, naquele período, a fazer uma sequência de reuniões. O da saúde buscou fazer um aproveitamento do trabalho estabelecido em grupos que já existiam e que, ao longo desses últimos mandatos todos, não tiveram os trabalhos que produziram visando revisão do PCCS, como as CDFs, né?
inclusive criadas com o fim de avaliar o desenvolvimento funcional ao longo da implantação do próprio PCCS, que é de 2010, e passaram, com isso, a fazer as discussões dentro da estrutura da secretaria para permitir-se que tudo aquilo que, ao longo desses anos, agora não são mais 10, né, já passa aí de 14 anos, o plano de cargos, carreiras e salários, pudesse se incorporar, não é, se aproveitar aquilo que foi fruto dos debates ao longo desses anos todos, dentro daquela determinada categoria. Mas aí, com o passar do tempo, também você vai percebendo algumas lacunas, como, por exemplo, agora, no mês de setembro, nós fizemos uma discussão com os trabalhadores da usina de asfalto e da usina de concreto, e ali temos mais de 100 servidores dentro da estrutura da Secretaria de Obras. E nem esses servidores não têm uma representação dentro do grupo de 3. E aí, contraditoriamente, nos 3 que deveriam ser indicados, tinha uma lacuna de 1, que não tinha sido indicado. O que mostra... Estou falando isso para quê? Para dizer que isso é complexo. É complexo, e, ao longo da implantação do PCCS, esses servidores foram sentindo quais são as necessidades de adequação. Seja com a luz de outras experiências que acabaram sendo vistas ou pesquisadas em outras cidades, seja pelas reuniões que a categoria acaba fazendo com o sindicato, seja pela própria experiência de ações, porque nós temos isso também. Nós temos um número muito grande, seja na Secretaria de Educação, seja na de Saúde, seja na administração, de ações ou do sindicato, ou individual, ou coletivas, dos trabalhadores, que buscaram o respaldo da Justiça para a garantia de determinados direitos, para a adequação do PCCS. Tanto que, nas primeiras audiências aqui, uma das discussões que nós fizemos foi da necessidade de que um dos trabalhos da própria fundação tivesse a preocupação de fazer essa junção, né, doutor Francisco? De fazer essa junção de tudo que estava judicializado, porque se vai se fazer uma revisão, depois desse número considerável de anos, se poderia buscar também pacificar esse número imenso de ações que se encontram em curso. Pois bem, essas dificuldades se deram principalmente porque, naquele primeiro momento, o contrato aqui da FADEP é de 18 meses. Portanto, deveria ter sido concluído no ano passado, em agosto. É isso, né, Cristiano? Agosto do ano passado. Nós falamos aqui logo no começo das discussões que nós sabíamos das dificuldades que se haveriam, porque a Câmara Municipal havia se utilizado da mesma fundação. E aqui, para se ter uma ideia, com 100 funcionários, até hoje não está resolvido. Não está resolvida a questão. E foi prorrogado a pedido da empresa por 3 vezes. E aí, não apenas para exemplificar, mas para realmente se ter uma dimensão do grau de preocupação, nós fizemos um cálculo ali de progressão de que, ao usar a Câmara como um exemplo, a empresa precisaria de cerca de 60 a 70 anos para terminar o PCCS de cerca de 7.000 servidores. Porque tinha 3 vezes o prazo de 6 meses, que era o processo da Câmara, e não tinha sido concluído. Então, a começar naquele momento, com 7.000 servidores, e a complexidade que é discutir o plano de cargos, carreiras e salários, se seguisse o mesmo ritmo aqui da Câmara, na nossa visão mais otimista, eram coisa de 7 décadas. Pois bem, o grande problema no ano passado, após a nossa 6ª rodada, se deu em torno do edital. Em uma dessas rodadas, nós tivemos a empresa aqui. Foi sofrível. Foi bem sofrível. Por quê? Entre alguns dos lapsos apontados aqui naquela oportunidade, no trabalho que a empresa tinha entregue para a Secretaria de Administração e que nós tivemos acesso, na estrutura organizacional da Prefeitura tinha a figura do maquinista de trem. Inclusive com um salário bem baixinho lá, né? Obviamente que nós não temos um maquinista de trem dentro da estrutura da máquina administrativa.
Então, a gente percebeu ali que tinha muito de Ctrl-C, Ctrl-V, e que isso era muito perigoso. Então, foi uma das nossas reuniões, não é, mais quentes, porque, veja, 1,5 milhão, quando tanto o sindicato quanto as comissões internas dentro da estrutura administrativa sempre diz o seguinte, falou para o Gazeta lá atrás, não é, quando contratou aquela empresa que também acabou não dando certo para fazer a revisão, e falou agora. Se aproveitar e debater aquilo que os grupos internos já têm de acúmulo dos problemas do PCCS, à luz do que a Secretaria de Finanças e o jurídico pode orientar, já se poderia fazer, independente da FADEP. De qualquer maneira, um dos momentos mais complicados foi quando a empresa se declara impossibilitada de dar sequência caso não houvesse uma inversão dos itens colocados no próprio edital, no termo de referência. Qual seja, o da apresentação da estrutura organizacional da prefeitura e do quadro de cargos em comissão e funções de confiança. E aí isso se transforma num problema lá, por quê? Porque já ia, não é? O prazo já estava estourado, não se tinha cumprido ainda o item 2, e aí eles pediam para inverter, colocando o item 3 no 2. E aí a secretaria entendeu que, de fato, deveria o 3 estar no 2. Esse é um problema de edital, né, gente? Nós acabamos debatendo isso aqui porque a empresa disputou e considerou... Disputa não. A empresa se apresentou, precificou e foi chamada sem licitação, concordando com o rito que estava estabelecido aqui. De qualquer maneira, as informações que nós pedimos para o governo, porque nós queríamos estar nessa audiência pública mais preparados e, a exemplo do que nós fizemos nas 6 anteriores, ter dado vista disso ao Sindicato dos Servidores. E aí nós fizemos o artigo 18. E o artigo 18 chegou somente tá. O pessoal está me avisando aqui do material. Está aqui disponível para pôr? Aí nós fizemos o pedido de algumas informações que a gente considerava básico para poder compartilhar com aqueles interessados que ajudam a gente a fazer a condução desse debate. Infelizmente, chegou nos 45 do segundo tempo e o material que foi fornecido, o secretário está aqui, vai poder explicar o que aconteceu, mas o CD chegou virgem, vazio. Não tinha nenhuma informação. Nós tínhamos pedido a cópia integral do processo de toda a sua tramitação até a presente data, para que todos esses passos, inclusive o parecer jurídico desse problema que eu estou falando aqui agora para vocês, que é o pedido da empresa. Porque o debate aqui feito na época, inclusive com o doutor Francisco, era, ora, essa empresa não vai cumprir, e se já está em atraso, por que vai se dar sequência a esse contrato? E aí, nós queríamos saber absolutamente tudo o que tinha acontecido. Porque antes de pedir aqui para mostrar o parecer, porque quando a gente vê esse grau de dificuldade, isso é um procedimento meu, tá? No meu gabinete. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, independente de ser um equívoco, de ser má-fé, de ser propósito, não importa. Se chega, a gente não consegue, a gente chama a tecnologia da informação da casa. Então, a gente pede, recebemos esse material e a gente está com dificuldade de encontrar material. Isso aconteceu inúmeras vezes na gestão anterior, no mandato anterior. E aí a gente pede que eles façam. Então, vou pedir para colocar aí na tela. Aqui, está aqui já? E aí a TI certifica que o material está realmente virgem. Então, assim, já estava em cima do tempo, não é? Porque, como vocês sabem, a prefeita, após a judicialização com a ADIM, no mandato anterior, conseguiu o prazo, que ainda está vigorando, de 30 dias para fornecimento de informações. E ela faz nos 45 do segundo tempo. Então, chegou aos 45 do segundo tempo esse material para nós. Vazio. Aí ficou muito difícil. Muito difícil. Por quê? Aí a nossa assessoria já contatou a chefia de gabinete e oficiou mesa. Porque é o mesmo procedimento, gente. Eu faço isso sempre.
chegou perguntas não respondidas, chegou material incompleto, chegou CD vazio, chegou pendrive vazio, certificação pela TI, representação para a mesa e pedido de que se comunique imediatamente, porque isso é obstrução do trabalho parlamentar, somente num assunto dessa importância. Depois, posteriormente, foi enviado o material pelo secretário de administração, Cristiano Zamboni. Só que aí a gente já não estava, né, principalmente com a agenda que a gente tem tido aqui, que não tem sido fácil, com o tempo de compartilhar para que a gente pudesse manter informado as partes, né, que acompanham esse processo para essa nossa audiência pública. Para finalizar aqui a minha fala, eu quero falar desse processo aqui, o 064, porque aí a prefeita... Não, para finalizar, não. Eu quero que a TV coloque o vídeo que tem ali de 1 minuto da prefeita. Pode colocar a TV? O projeto com previsão de envio até março é o PCCS, né? Que aí a gente está falando no que envolve plano de cargos, carreiras e salários dos servidores. Não deu tempo de fazer no ano passado, a gente conclui. Que não dá para agradar todo mundo, tem uma escala gigantesca. Né? E a gente também tem que pensar que o PCCS vai ter que ser cumprido de acordo com o orçamento do município. Mas o que eu já venho adiantando? O mais importante é ele acontecer, nem que de forma gradativa, né? Ou seja, a gente vai ter um aumento aqui, depois um outro lá, mas ele acontecer ao longo do tempo. O PCCS, eu acredito que até março a gente envie, e aí esse vai demandar um pouco mais de tempo, que é natural, as discussões, as categorias, vai fazer parte, não tem jeito, não tem como o governo mandar o PCCS e não discutir junto a principal parte mais interessada, que é o servidor. A imagem estava ruim, mas o importante é a mensagem. Então, aqui 2 observações importantes. O lapso temporal da prefeita diverge do nosso. O momento de você discutir é com as comissões, com os representantes, antes de enviar ao Poder Legislativo. Porque, quando chega aqui, nós estamos falando de 21 parlamentares. Nem todos com a experiência, a expertise para um processo tão complexo. Então, demanda um tempo. Se isso chega afunilado, vou repetir aqui a velha frase, nada sobre nós sem nós. Então, para chegar aqui, o ideal é que esta fase que nós estamos cobrando tenha acontecido. Não é fácil o debate do PCCS da saúde, não é fácil o debate do PCCS da educação, não é fácil o debate do PCCS da administração. A única parte que eu concordo com a prefeita, ali, da fala dela, é que tem que estar alinhado com a capacidade orçamentária, sim. E aí, quando se inverte as 2 etapas aqui, a 3 e a 2, e se manda este organograma dos cargos, que tem cerca de 500 páginas, senhores. Cria-se novas 4 secretarias. Cria-se ali uma estrutura de cargos em comissão grande também. E muda-se toda a estrutura das secretarias. Não vou entrar no mérito deste aqui, porque isso aqui é um caso à parte, mas, olha, a complexidade deste processo. Vereadores, vereador Sandro, que é líder da prefeita, vereadores Márcio e Arnaldo. Esse processo de 500 páginas vai estar junto com o outro, na prática, porque é o trabalho entregue pela FADEP de 1.400.000. E já está na casa. Já está na casa. E já se ouve aqui nos corredores do parlamento que deve chegar um substitutivo. Então, veja, nós ainda não discutimos com quem de direito o PCCS, e isso aqui, que, com certeza, incute preocupação na Secretaria de Finanças e mexe, sim, com o futuro da carreira dos servidores públicos municipais. Muito. Isso aqui já está aqui para ser votado. Detalhes, isso tudo chegou aqui sem parecer jurídico, sem o impacto financeiro e sem parecer do impacto previdenciário. Então, esse debate do PCCS, seguramente ele tem que seguir.
prefeita não mandou até março. Seria uma surpresa se mandasse. Iria mandar o quê? Porque o que nós recebemos aqui da Secretaria de Administração não mostra que há a sinalização de conclusão capaz de já ser enviado aqui para o Poder Legislativo. De qualquer maneira, eu quero mais uma vez lamentar que as nossas audiências tenham sempre que se dar dentro do horário comercial, porque para os servidores, não é como hoje a audiência online, 2h30 da tarde, para discutir transporte coletivo. É uma piada. Trabalhador que usa o transporte coletivo, 2h30 está no trampo. E não vai poder entrar online no celular para falar que quer corujão, que quer ar-condicionado, que quer limpeza, que quer melhoria no transporte. Aqui, a gente também tem tido apontamento do tribunal sobre a efetividade das audiências. Só que o próprio tribunal aponta que não pode fazer hora extra bastante para você fazer essa audiência à noite. Então, tem uma dicotomia aí. Eu quero abrir a audiência passando para os secretários. Vou começar pelo Cristiano, para que o Cristiano possa nos falar sobre essa tramitação, Cris. Dos secretários de Educação e o de Saúde, o que a gente quer saber é se estão acompanhando o trabalho do grupo gestor e do comitê de assessoramento, porque vai mudar significativamente a estrutura funcional de ambas as secretarias. Vamos começar com o Cris, e aí depois a gente vai fazendo... E claro que os servidores que estão aqui, a tendência é, a partir das 5 horas também, ter mais servidores. A Yara, estou vendo ali, que faz parte do... ele também faz parte do comitê, né? Isso. Dos 3 representantes. A outra é a Audrey, né? Não sei se ela consegue chegar ou não, né, porque é diretora. De qualquer maneira, a preocupação nossa sempre foi, nessas audiências, convocar todos aqueles que faziam parte dos 3 por secretaria. Quando a prefeita judicializou e conseguiu, em liminar, que servidor de carreira não pode ser convocado para as audiências, e convidado não adianta, porque ele não pode faltar. Então, isso também foi um duro golpe nesse processo de audiências, onde os servidores estavam na mesa com as representações. Cris, boa tarde. Boa tarde, Estela, na qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes, Arnaldinho, Márcio Teixeira, Sandro. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas pela questão do CD, foi gravado na máquina, a máquina provavelmente, a pessoa que gravou não deva ter conferido, né? E aí eu me prontifiquei, assim que o Gustavo me ligou, a passar ele via Drive. Eu já dei orientação para o pessoal que, da próxima vez que se exigir um arquivo desse tamanho, desse porte, que envie o link do Drive também no documento, para que vocês possam acessar assim de pronto. Eu tinha todo ele no Drive, só precisei subir e repassar. Com relação ao PCCS, a gente houve a inversão das etapas, né? A FADEP, ela focou em resolver a 3ª etapa, que é a que foi no projeto de lei, e ela está retomando a execução da 2ª etapa. Então, a gente está aguardando e acompanhando para que eles... A gente fez reuniões até começo de janeiro, né, que eles deram essa prioridade, digamos assim, na 3ª etapa. E, a partir do momento que a gente tiver com essa questão resolvida, a gente vai focar novamente na 2ª etapa. Então, Cris, mas o que o governo vai considerar essa etapa resolvida? Porque, ao mandar para a Câmara, eu imagino que o governo já considere a etapa resolvida. Sim, exatamente. Mas então, já mandou. Sim, então, a 2 já está. Agora que é 2, já está cumprida pelo governo. Tá trabalhando já foi paga, Everson? A etapa 2 da FADEP? Porque é por etapa, né? Vai receber por etapa. Se o governo já avalizou como entregue a etapa 2? Não, a etapa 2 não. A etapa 3, sim. Não, mas na inversão, vocês não inverteram o número, gente? Agora passou a ser etapa 2. Vocês colocaram um aditivo que estava invertendo, mas não mudou o número, é isso?
Isso. Está considerando a etapa 3, mas isso na do ponto de vista jurídico, como que vai pagar? Ele pediu formalmente a inversão de etapas da 3 para 2 e alguns itens da etapa 2. Eu queria ouvir o procurador. Eu não consigo entender, Chico. Estou pensando aqui, gente, estou problematizando para a gente poder realmente entender. Porque, assim, ó, doutor, a empresa disse o seguinte: considero inviável fazer a etapa 2, porque a etapa 2 está equivocada. Teria que ser a 3 no lugar da 2 e a 2 no lugar da 3. A gente lamentou porque ele aceitou fazer o serviço e a prefeitura colocou assim. Então, imagina-se que quando faz uma contratação de 1,5 milhão, você sabe as etapas que você está pedindo. De qualquer maneira, quando a prefeitura aceita, a administração aceita e o jurídico avaliza, eu estou deduzindo que está dizendo, ó, vou fazer uma retífica aqui, nós vamos aceitar e vamos fazer uma alteração aqui no contrato, com o aval do jurídico, e a etapa 2 passa a ser o que está descrito na 3. Porque agora, se está sendo mantido que a 3 é a 3, como que ele vai poder receber a 3 sem ter cumprido a 2, se isso está no contrato e no edital, que ele só pode receber depois de cumprida a 2? Boa tarde. Então, o meu entendimento é este também. Tanto que o parecer que está aqui, ele fala exatamente isso. Então, assim, eu tenho que concordar com a vereadora Estela. Vai ser pago de acordo com a etapa concluída. Assim, o Everton acabou de responder que está a etapa 3 para pagar. Só que aí a pergunta é essa: qual é a etapa 3 do momento que está sendo paga? Exatamente. Porque o parecer é nesse sentido, eu tenho que concordar. Perfeito. É uma questão, viu, Cris, que apesar de o governo ter uma certa repulsa às audiências públicas que a gente convoca, às vezes também é bom porque traz luz para a discussão. Então, se estiver sendo tratada como etapa 3, tem um problema efetivo para o Everton liberar pagamentos para eles. Porque enquanto eles não cumprirem a 2, eles não vão poder receber a 3. Né? Deixa eu tentar explicar melhor. Tá. Vamos lá. O contrato, ele prevê as cláusulas, acho que, se não me engano, 1.12. Isso, 1.1. 1.1, deixa eu abrir ele aqui, que eu tenho ele mais fácil aqui, ó. É aquele que eu li, Cris. Isso. 1.1. Ele descreve nas letras A, B, C Isso. e D tudo que terá que ser feito. 1.11 é o diagnóstico que foi completado, né? Isso. O 2 foi o que deu o problema. Isso. E aí eles informaram que não seria possível a conclusão sem a gente ter uma base do 3, porque mexeria na estrutura da prefeitura, então eles não conseguiriam quantificar a criação de vagas, extinção de vagas, realocação de servidores. Então, o que eles pediram? Eles pediram que passasse à frente a 1.13 para, assim que finalizada, a gente pudesse voltar na 1.12. É que assim, nós estamos falando quase a mesma coisa, mas essa vírgula altera a legalidade e as condições para que a Finanças possa pagar. Porque, na prática, o que eu acho adequado é o que o procurador disse. Aceita-se que o 3 agora é o 2 e o 2 é o 3. Porque foi assim que foi publicado o edital e foi assim que ele pode falar. Na verdade, Estela, agora assim, observando o que o Cris falou, a inversão que foi permitida é exatamente essa. Isso. Ao invés de seguir a sequência 1.11, 1.12, 1.13, foi do 1.11 para o 1.13, para depois de feito o 1.13, voltar no 1.12. Não fui claro? Não, foi claro, mas eu continuo, permanece a minha dúvida, porque se ele vai fazer a 3, então ele aceitou que ele só vai receber depois que tiver as 2 etapas concluídas. Não. Aí vai, como é por etapas, como ele está concluindo a etapa 1.13 no lugar da 1.12, vamos dizer assim, ele recebe pela 1.13 concluída. Chico, você tinha pedido? Boa tarde a todos e todas. Não,
Acho que para quem está assistindo, né, os que não podem estar aqui, ou até aqueles que estão aqui não têm uma maior compreensão de que sejam essas etapas, Sim. Eu acho que está um pouco confuso, né? Dizer, olha, 1.1, 1.12, sem saber, porque didaticamente o que nós tínhamos lá? Etapa 1, diagnóstico. Etapa 2, revisão de PCCS. Isso. Etapa 3, organograma. Etapa 4, revisão do Estatuto dos Servidores e do Estatuto do Magistério. Né? Então, eu acho que isso é uma questão uma forma mais didática de se fazer essa discussão. O que a FADEP entendeu está errado no termo de referência? Que para definir o PCCS, que é aquilo que mais interessa para os servidores efetivos, porque vai mexer na carreira, né, desses servidores, seria antecipar o organograma, ou seja, a 3 passaria para 2, Isso. Né? A 2 se 3. tornaria 3, aí independente da mudança do número, do subnúmero, etc. Isso. Né? Isso foi então, o que foi modificado é o seguinte: o organograma Passou para frente. Passou na frente da revisão dos PCCS, das 3 leis. Né? Uma parte, eu entendo, né, que é o que está ali, que é o que está aqui, que é o projeto de lei citado pela vereadora Estela. Né, então, o que a gente estranha em tudo isso, essa etapa, tanto que a etapa 3, que virou 2, não foi paga, porque ainda não está concluída. Né? Agora, o que a gente, depois a gente pode se alongar nisso, é que desde o começo não se esperava que ele viria totalmente fatiado aqui para o Legislativo, né? Sobretudo naquilo que interessa para os servidores efetivos de carreira. Né? Por que nós chegamos nisso? Porque na realidade, a explicação do Chico foi isso mesmo que aconteceu. Não, então é a minha pergunta inicial. A 3 virou 2 e a 2 virou 3? É isso? Porque se vai pagar... Não, a gente não mexeu na numeração do contrato, tá? Mas no parecer jurídico, se você pegar, foi aceito a mudança de etapa. Bom, eu não vou polemizar aqui, mas assim, ó, você entendeu a pergunta, você me deu a resposta, eu entendi o que o procurador falou, e a minha visão e do Chico é que a forma que vocês estão tratando ainda vai trazer problema. Então, a resposta do Everson é que não pagou nada. Aí me pergunta para o Cris, do ponto de vista do contrato, até para que nós e as comissões entendam. As comissões devem entender que a etapa do organograma está pronta? É isso. Porque vocês já mandaram para a Câmara, tem que estar pronta, né? Vocês vão mandar para a Câmara algo que vocês ainda não consideram entregue? Vocês já mandaram, já é um projeto de lei. Sim, a gente considera entregue a partir do momento que a gente enviou para a Câmara. Então, para a empresa, no contrato da FADEP, vocês estão avalizando que o organograma está cumprido. Exatamente. Tá? Então, por que não foi pago? Não, está em trâmite para pagar. Vai pagar, está liberado lá para pagar. Isso. Tá. Qual que é o valor dessa etapa, Everson? Traz a conta aí para mim, alguém? 30% de 1.460.000. Tá rápido em conta de... Não, ele falou que é 360. 360 mil. É isso que está em curso lá para ser liberado para pagar, da FADEP. 30% de 1.460.000. Não deixa o chefe de gabinete próximo da Secretaria de Finanças, por favor. 408 mil? 38, tá. Só para a gente ir deixando claro isso. Cris, está sendo preparado um aditivo desse contrato, um substitutivo desse contrato, um substitutivo desse PL? Sim. Na Secretaria de Administração? Sim, porque... E esse substitutivo está sendo feito pelo governo ou pela FADEP? Deixa eu só explicar os passos que foram seguidos. A partir do momento que a FADEP entregou, foi enviado o projeto aqui, foi encaminhado para o jurídico para análise também do projeto em si. Não acredito nisso que você está falando. Sim. Vocês mandaram simultaneamente para a Câmara e para o jurídico? Isso. Não, é um desrespeito com essa casa. Simultaneamente, a gente está fazendo o impacto também.
desrespeito. Tá. Como manda para a Câmara Municipal, vereador e vice-presidente dessa casa, Elinho? Como o governo manda a reestruturação inteira da máquina administrativa, ao mesmo tempo para o jurídico, para impacto e para a Câmara? Eu estou perguntando, porque essa semana e a anterior, nós passamos a semana toda nos perguntando aqui no parlamento quem somos nós na fila do pão. Estou vendo que nós não somos nem o papel do pão. Claro que o relator, a despeito de ser da base da prefeita, vereador André Maldonado, pediu imediatamente a devolução para parecer jurídico. Eu vou até pedir, viu? Você sabe quanto eu te respeito, você é um servidor de carreira. Mas vou até pedir para ver qual é a sequência com que chegou. O que chegou primeiro lá? O pedido do André da Comissão de Justiça, ou se já tinha sido o mesmo enviado ao mesmo tempo em que veio para a Câmara para a Secretaria de Negócio Jurídico. Não se pode mandar um projeto que muda a estrutura inteira da Prefeitura, gente, para a Câmara Municipal, vereador Sandro, líder do governo, sem ter parecer jurídico. Sem ter parecer jurídico. Tudo bem, segue, Cris, por favor. Desculpa, Estela, eu perdi a linha. Eu também. Eu também perdi a linha. Eu perdi tudo aqui agora. Viu, Estela, até quebrar aqui um protocolo que me incomoda muito nessa chegada na casa, que eu vejo a experiência, né, dos nossos servidores e dos nossos procuradores, né? Um processo tão longo. E tudo se envolve terceiro para cuidar da nossa vida, sendo que a gente tem capacidade de conversar, né? A gente podia estar dialogando e a gente está gastando 1.300.000, sendo que a gente podia ter feito isso talvez em bloco e ter resolvido isso passo a passo. Fazer tudo de uma vez, esse vereador enxerga o quase impossível, o acontecer. Conseguiu retomar a linha aí do que você estava fazendo de análise? Porque nós vai demorar um pouco aqui para a gente voltar. Por favor, Cris, fica à vontade. O projeto ele foi enviado para a Câmara e foi enviado para o jurídico, simultaneamente. Não, esse baque eu já tinha levado. Esse baque eu já tinha levado. Minha pergunta é, eu vou retomar para você, que eu volto mais rapidinho aqui, porque eu estou acostumada a ter que sair da linha aqui, porque é uma depois da outra. Vocês mandaram e agora já corre aqui nos corredores do parlamento que o governo está preparando um substitutivo. Aí eu estou perguntando e você falou, sim, nós estamos preparando um substitutivo. Aí eu estou perguntando, é vocês que estão fazendo, é a FADEP, né? O que você pode nos dizer do substitutivo? E mais importante, porque veja só, esse projeto, além de vários defeitos e problemas e ausência de vários pareceres, ele chega aqui com uma quarta secretaria sem estrutura, só com citação. Minha pergunta, a FADEP entregou assim? Na hora de colocar, encadernar, mandar para o Legislativo, alguém esqueceu de encadernar as partes? O substitutivo, quando é apresentado, você sabe que esse aqui não some, ele fica aqui. O substitutivo só tem o condão, em tese, de suprir lacunas do original. E, em qualquer circunstância, ele pode fazer de novo, dar vida ao projeto original. Não é? Porque o normal seria reconhecer, pedir desculpas, retirar esse projeto aqui, que do jeito que ele está, ele não pode nem ser chamado de projeto. E ele é uma das etapas. Ele é uma das etapas que já está encaminhando para pagar. Então, minha pergunta, o substitutivo está sendo feito pela secretaria e já está com pareceres e os impactos, ou está sendo feito pela FADEP? A gente não teve a devolutiva do jurídico ainda, eles estão analisando, e assim que a gente tiver essa devolutiva, vai ser passado para a FADEP para que eles façam a correção. Procurador, se você pudesse, no microfone, por favor, queria te perguntar, você não deve lembrar que data que chegou no jurídico, né? Eu não lembro a data, mas já tem um tempo que está na consultiva. Já tem um tempo, por volta de mais de 20 dias. Ixi, mas aqui chegou faz... Que data? Olha aqui para mim, por favor.
Aqui chegou 24 de fevereiro. Já... Não, então, eu entrei em férias, tem razão, é isso aí mesmo. Porque eu entrei em férias no começo de março. Entendeu? Então, quando você entrou em férias, já estava lá? Já estava lá. Está na consultiva. Aí eu queria te perguntar, o que está lá com vocês, conforme disse o Cris, é uma cópia da que está aqui. Exatamente. Olha só. Aí está sendo preparado um substitutivo. Aí, Cris, você vai mandar o substitutivo para lá. Desculpa. Na realidade, a gente vai verificar o que vai ser apontado no parecer jurídico e vai solicitar as correções. E vai o quê? Solicitar as correções. Então vocês ainda não começaram a preparar o substitutivo? Não, porque a gente não tem uma devolutiva ainda. Não teve a devolutiva. É que a primeira resposta que você deu é de que está sendo preparado já pela secretaria. Então, estou perguntando porque a gente precisa saber. Não, a gente encaminhou para o jurídico analisar o material que a FADEP entregou, para que eles dessem o parecer jurídico quanto à legalidade do projeto apresentado, da minuta do projeto apresentado. Essa é uma das perguntas no processo? Quanto à legalidade? Não vou saber te responder agora. Você não lembra também, né, procurador? Não, tem esse item. É isso. Então, eu vou insistir, gente. Eu não sou presidente da Câmara, mas está aqui o vice-presidente da Câmara e está aqui o líder e o vice-líder do governo. Eu vou insistir no desrespeito com essa casa. A comissão se debruçou sobre esse processo, que faz parte do outro processo, que ainda não chegou e que a prefeita falou que ia chegar em março. Mas sem parecer jurídico. Imagina, aí a Procuradoria diz que está ilegal. Vai aqui um alerta para as comissões que se apressam em dizer normal tramitação. Aqui, ó, o jurídico ainda não liberou. Você quer falar, Ana? Ah, tá, pensei que você tinha pedido. Eu vou pedir para o Cris, já aproveitar que está com você, Cris, e do ponto de vista do PCCS da administração, como está se dando o trabalho do diálogo para dar voz aos representantes, para que chegue aqui na Câmara, que, ó, gente, quando chega, o grande problema é o seguinte, aí aquelas pessoas que têm um acesso com o vereador Hélio, vai conversar com o vereador Hélio. E talvez o vereador Hélio entenda que aquela modificação no PCCS da saúde, que um determinado grupo está pedindo para ele, é justo, é necessário. E ele pode propor uma alteração ou falar, eu quero segurar aqui a discussão do projeto até que isso aconteça. É naquele momento que nós vamos discutir com o secretário de saúde, com os 3 representantes da comissão da Secretaria de Saúde sobre aquele item, porque esse grupo que procura o vereador Hélio, ou estou falando o vereador Hélio como exemplo, pode ser o vereador Márcio, o vereador Sandro, o Arnaldo, qualquer um. E a gente sabe que no PCCS isso acontece. Quando a gente pede, por favor, vamos amplificar, vamos fazer o debate do nada sobre nós sem nós, ouve, vê o que vai dar para avançar, o que não dá por razão orçamentária ou não. A gente sabe o número de servidores hoje que ganha abaixo do salário mínimo na cidade. Isso tudo está sendo corrigido? Está tudo certo? As pessoas estão participando? Está sendo apontado mecanismos de corrigir isso? É isso que a gente quer. Não é? Problematizar não é só criar. É quando você aponta o problema, você abre caminho para você buscar uma solução. É simples. Agora, se não acontecer, quando esse pacotão chegar aqui na Câmara, vai acabar que os vereadores serão pressionados a abrir um diálogo que o governo não abriu. Por isso que a gente insistiu tanto em criar representantes por secretaria, porque só 9 da administração não seria suficiente. E, no caso, vou voltar a palavra para você aí, Cris, a Secretaria de Administração tem várias questões judicializadas, tem várias questões que foi trazida aqui nas audiências anteriores. Como que a Secretaria de Administração está tratando com os servidores o PCCS da administração? Na realidade, o que ficou acordado foi, a partir do momento que a empresa entregar a segunda etapa, a gente ia disponibilizar essa etapa no site e comunicar à comissão de assessoramento para que eles pudessem estar analisando o material entregue e dando essa devolutiva para a gente. Então, como a gente não recebeu a segunda etapa ainda, a gente não chegou nesse passo.
Secretário Nilson, como que a Secretaria de Educação está tratando esse debate com os representantes da comissão? Boa tarde, vereadora, demais vereadores. É o seguinte, a gente, como a senhora mesmo apontou, nós tínhamos uma comissão formada lá pelo Valdecir, que é servidor lá da própria secretaria, da sede, da CDF, a professora Ana Maria, que era do Fundamental, da MF Santa Maria, e a Audrey, acho que a Audrey estava aqui. E eles, como a senhora mesmo disse, eles abriram em reuniões, as reuniões foram subdivididas, né, e fizeram uma extensa proposta, que foi encaminhada à FADEP. Né. Isso faz parte da segunda etapa, né, que foi pulada, passou para a terceira. Portanto, isso acredito que vai ser discutido brevemente, porque seria uma próxima etapa. Pelo que eu sei também, me parece que o professor Walter chegou a fazer uma reunião até com vocês, né, online, junto com a empresa, no sentido deles encaminharem as propostas quando elas estiverem de uma forma mais concreta. Mas, nesse momento, aliás, encaminharem não para a educação, encaminharem para a administração, que, afinal de contas, o contrato é com a administração. E aí, é claro, eles vão nos encaminhar. Mas isso no momento futuro, entendo que é no momento futuro. Essa fase é a do organograma, né? E está nessa situação. Eu entendo que as propostas da educação já foram feitas e foram encaminhadas à empresa que vai fazer agora a segunda etapa. Né? Ô, Cris, o secretário Nilson tocou num ponto que eu ia perguntar. Essas reuniões já foram razão de polêmica nas 6 anteriores. Quando se faz as reuniões online ou presenciais, os representantes estão sendo chamados a participar ou as reuniões estão se dando entre os secretários e a FADEP? Tem algumas situações. Para o organograma, está sendo tratado direto com os secretários e o gabinete da prefeita. A etapa 2 está sendo discutida com o grupo de trabalho. Não, com o grupo de trabalho é só a administração, sem envolver as pastas? Só a administração. Por isso que foi acordado que, na última reunião que a gente fez junto com o grupo de assessoramento, com a comissão de assessoramento, que a gente estaria, depois de tivesse compilado e filtrado pelo grupo de trabalho, publicizando isso, colocando no site, para que eles pudessem acessar e se manifestando no processo. Eu não sei, vamos precisar perguntar. Eu vou pedir para os 2 representantes da educação que estão aqui se manifestarem, antes da gente pular para a saúde, porque isso foi muito criticado nas reuniões anteriores que nós fizemos, porque é muito complexo. É muito complexo e é muito específico. Muito complexo, muito específico. E aí, se entrar somente no grupo de trabalho, na minha visão, fere gravemente a intenção quando nós reivindicamos o comitê maior para que cada um fale sobre os seus problemas. Não sei quem quer falar primeiro, por favor. Boa tarde. Então, eu sou da subcomissão, assim como Donizete, e foi nos pedido alguns encaminhamentos com os grupos, porque as 3 pessoas que fazem parte da comissão maior, elas foram indicadas, inclusive, pela própria secretaria. Então, assim, não foi uma votação dos pares, não foi uma votação dos servidores da educação. E aí, eles abertamente, né, a Audrey, que é com quem eu tenho mais contato, estou, inclusive, falando com ela aqui, ela diz que eles encaminharam os documentos e não tiveram mais as nossas propostas e não tiveram mais nenhum tipo de contato, inclusive das secretarias com esse grupo de comissão. E isso é muito sério, porque quando a gente fala numa revisão de PCCS, o próprio projeto de lei
que envolve o piso salarial do professor, ele só deveria ter sido proposto e ele deveria ter sido aprovado após a revisão do PCCS, porque hoje a gente está encontrando muitos problemas relacionados à carreira docente, principalmente, porque a gente tem esses entraves que você tem um PCCS, você tem um projeto de lei, eles não se conversam e eles são muito divergentes. Então, assim, a gente tem professores com cargos diferentes fazendo a mesma coisa. Então, é muito complicado. Isso deveria ter tido um cuidado anteriormente, porque isso é um problema organizacional. Então, você deveria ter sido primeiro o PCCS e depois a gente ter entrado nessa outra seara, porque não é só, não mexeu só na questão do piso, mexeu em toda uma estrutura sem trabalhar o PCCS. Então, agora a gente tem dois documentos que não se conversam e que impactam diretamente na nossa vida. E todas essas pontuações foram enviadas nesse documento, mas até agora a gente não tem resposta de nada. Pode falar, Cris. Não, ela tem toda a razão. Como houve a inversão das etapas, a etapa 2, que pode é o ir, viu, PCCS em si, ele está, digamos assim, que pausado, né? Assim que ele vai retomar agora, está sendo retomado, e assim que a gente tiver essa devolutiva da empresa, a gente vai estar colocando à disposição para que os servidores se manifestem da comissão de assessoramento. Cris, eu quero fazer aqui só um lembrete. Mais do que um lembrete, quero fazer um pedido. Preciso tratar esse tema com a seriedade que ele tem. Quando a gente insiste em que as comissões estejam sendo ouvidas a cada fase, nós estamos tentando dar celeridade, porque depois não adianta mandar para cá e falar, enquanto isso, nós estamos discutindo lá. Aí depois vai falar, viu, vereadores, o governo, os vereadores estão sentando em cima do projeto. Precisa, né, ouvir, porque a FADEP fazer um desenho sem esse diálogo direto com quem construiu, e um dos problemas que teve lá no começo é que logo de cara mandou indicar os nomes, já foi um primeiro erro, e depois já falou, vocês têm 30 dias para construir. Ora, o servidor, vamos pegar a educação, a maior parte formada por servidoras, que tem família, não é? A maior parte é arrimo de família. Também não é diferente na saúde, não. Que hora que você vai fazer a discussão política? Porque não foi dito assim, tem 60 dias, nesses 60 dias vocês terão 3 momentos em que aqueles que quiserem comparecer numa audiência poderão, né, numa reunião entre vocês, poderão, não é, sair mais cedo. Não criou-se um mecanismo de dizer, fica tranquilo, você vai ter... Porque a gente fala de algo que vai virar uma lei, mas para as pessoas serem ouvidas, ela está no horário de trabalho de segunda a sexta. E depois ela vai sair e vai correndo para casa. E tem aqueles que estão estudando e estão fazendo o seu, né, está complementando aí a sua jornada. Então, essa sensibilidade é preciso que o grupo tenha. Porque senão vai chegar aqui capenga. E aí vai ser aquilo que eu estou falando. Vai ser como se estivesse começando do zero, algo que já passou de... Acho que agora já chegou a 2 anos. Fevereiro, né? 2 anos. Olha lá, 2 anos dos 70 que eu falei já foram, gente. Calma, só falta 68. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. A nossa preocupação é justamente isso, que nós enviamos em junho do ano passado e não tivemos nenhuma devolutiva disso. Eu duvido que quem recebeu tenha conhecimento de tudo o que nós mandamos e não fez nenhum questionamento de volta para a gente. E se não fez o questionamento, esse documento vai seguir errado até onde? Aquele grupo está lá, ele vai analisar e vai ter algumas dúvidas, e por atropelo vai acabar passando. E o nosso futuro que está em jogo. Sim. É o nosso PCCS. E a gente está rindo, não é porque o fato é de rir, é de nervoso, é de preocupação, porque esse documento está na mão de alguém que está mostrando o futuro nosso. E tratando de que forma? Se não pergunta, se não dá devolutiva, e a gente não sabe em que pé vai ficar. Tem um grupo lá da administração que foi montado, foi feito subgrupos, e esses subgrupos não foram ouvidos até então. E vão ser ouvidos quando?
Essa é a preocupação, né? Porque aí a FADEP faz um compilado sem ter esse diálogo de, ó, isso aqui esquece que vai ser difícil, ó, isso aqui é possível, isso aqui vamos conversar, ó, vamos chamar o secretário, vamos chamar o GT da administração. E já ir trabalhando para ir lapidando isso. Estou falando da educação, mas isso vale para todas as áreas. Né? E isso para não falar nem do DAI, né? Que nem começou, nós estamos pedindo informações agora, e a FUNPREV também, que nós estamos de olho no que vai acontecer lá, porque também é complexo. Secretário Márcio, boa tarde, secretário. O secretário assumiu recentemente a Secretaria de Saúde, esse é um processo que ele pega em andamento, naturalmente, mas, obviamente, tem experiência na gestão da saúde, então, plano de carreira e salário também não é novidade para o secretário. De qualquer maneira, queria que o senhor pudesse falar se já teve oportunidade, nesse momento aí de chegada e de adaptação, de conversar com os servidores que estão fazendo esse papel no PCCS e como está vendo e acompanhando isso, secretário. Boa tarde, vereadora, demais vereadores. De fato, tem essa questão temporal aí de ter recentemente chegado à secretaria. Ouvindo aqui, parte importante de todo esse processo precedeu a minha chegada. E agora percebendo que, eventualmente não, com certeza, esta inversão levou ao fato de que, assim que eu cheguei, foi no mesmo dia ou no dia seguinte, se não me engano, já me foi trazido, na verdade, para que fosse feita uma avaliação, a estrutura atual da secretaria e uma proposta de uma nova estrutura da secretaria. A partir desse momento, a gente discutiu internamente ali algumas questões para ajustar alguma coisa que nos parecesse razoável dentro desta perspectiva de nova estrutura. A parte anterior, que provavelmente agora, entendendo que foi feito esta inversão, eu não sei como se deu. Eu posso dizer como se dará, eventualmente, quando esta ocasião estiver sendo trazida. Então, não se trata de desconhecer, se trata de ter tido a oportunidade de conhecer e opinar a respeito a partir dessa inversão da fase. Não sei se ficou claro, acho que ficou. É a fase que nós estamos na saúde agora. É importante, viu, secretário, aproveitando que nós estivemos lá em reunião com o senhor, levando uma das pautas que está contida nesses debates desde a primeira das 6 audiências públicas, em que não era o senhor que estava à frente da secretaria, mas nós tivemos a reunião lá, que é a questão do SAMU. Então, essa oportunidade do debate é complexo nessa magnitude. Qual o grau de comprometimento, de superação de distorções? E nós temos distorções em vários lugares. E algumas criadas, inclusive, pelo próprio PCCS, como é o caso do SAMU. Porque, ao querer inovar, se tornando irreverente a nível nacional, criou problema concreto para quem já vinha de uma carreira de muito tempo, como é o caso dos motoristas que nós levamos lá na reunião que nós tivemos. Então, assim, nas reuniões anteriores, eu não sei se alguém da saúde está aí e quer falar. Meninas da UPA Ipiranga querem falar? Estão participando Tem alguém da UPA que representa a comissão lá? Vocês sabem ou não? Vieram só acompanhar, né? Isso de os servidores que compõem a comissão não poderem participar das audiências públicas é muito ruim. Muito ruim. Porque já basta o horário ser inadequado. Agora, quando nós podíamos convocar os 3 de cada uma das 14 secretarias, né, estavam aqui. Então, eles tinham informações para dar. Agora está no seu horário de trabalho ou saindo dele, não é? Então, dificulta muito. Mas eu pediria que o senhor tivesse essa atenção na discussão, porque as etapas da forma como estão se dando, na hora que considerar isso aqui concluído, eu já considero, porque você já veio para a Câmara com um projeto de lei. Então, essa parte aqui está encerrada. Se vai ser aprovado ou não é outra história. Mas, de qualquer maneira, para o contrato da FADEP, isso aqui é uma etapa concluída. A 2 já está em andamento, então ela já está fazendo. A parte que eu considero grave, secretário Márcio, é deixar que somente a FADEP e o grupo de trabalho da Secretaria de Administração faça esses diálogos que está havendo com os secretários de cada pasta.
Por quê? Porque aquelas figuras que foram, nesses 2 anos, as indicadas, ainda que a gente questione, mas são dos servidores, e participaram, e estão participando desses debates. Então, é melhor lapidar agora, para poder ir fazer com que isso vá de encontro, inclusive agendas e pautas. Eu vou pedir até para o Chico se manifestar, mas seguramente muitas das cláusulas sociais ou até mesmo econômicas das pautas de todo ano do sindicato, quando chega a database, está contida em problemas que a gente não supera dentro do próprio PCCS, né, Chico? Então, se a gente puder dialogar para encontrar caminhos e ouvir os servidores, facilita demais, mas demais a nossa vida. Nós vamos passar agora, com certeza, acesso desse pendrive que nós tivemos, desse drive, na verdade, não pendrive, deste drive que nós tivemos na Secretaria de Administração para o sindicato. E, obviamente, também para aqueles que fazem parte das comissões. Porque nós vamos já deixar pré-combinado, como fazíamos no mandato anterior, para daqui 40 dias, uma nova audiência pública. Vamos debruçar em cima do que já tem, e vamos discutir aqui com a presidência, com a mesa da Câmara, a possibilidade de que nos seja autorizada uma reunião à noite. Que a gente possa fazer uma audiência às 19h, de forma que as pessoas possam estar aqui, que fique claro, porque aí os vereadores vêm, não é isso, Elinho, Arnaldo, Márcio, os vereadores estando aqui, os representantes das categorias estando ali, contando que está sendo transparente, quando o projeto chegar aqui, nós sabemos para quem perguntar, né, vereadores? Nós sabemos quem são os representantes, e o sindicato vai estar acompanhando. Então, isso que estão trazendo no particular para o vereador X ou Y, foi discutido, foi superado? Porque, às vezes, também a pessoa que perde no voto, na discussão de uma categoria, quer exercer o jus esperneandi. Isso é uma coisa. Outra é se chegar para nós a informação e o debate não tiver acontecido. Não é isso, doutor? O jus esperneandi. Todo mundo pode exercitar democraticamente. Mas se isso estiver dentro do contexto de quem não aceitou o que a maioria decidiu. Nós só somos guardiões aqui de que a maioria seja ouvida. Porque nós estamos aqui para representar. Doutor Francisco. Bom, primeiro que já virou uma praxe desse governo não fazer qualquer discussão, isso não é só com o legislativo, mas também com a representação dos trabalhadores. Tudo é decidido intramuros, lá no gabinete, e nós sempre somos surpreendidos, não só com esse projeto de lei, é um exemplo mais recente, também agora com o envio do projeto de lei da revisão geral da remuneração da database dos servidores, sem qualquer discussão da categoria, sequer nós recebemos uma linha de resposta, a extensa pauta de reivindicações que foi definida pelos servidores reunidos em assembleia, protocolizada no gabinete em 19 de fevereiro. Uma das justificativas também da inversão das etapas no organograma foi a questão da existência de uma ação direta de inconstitucionalidade, acho que, se não me engano, da Procuradoria-Geral do Estado, é isso, cujo resultado foi, na determinação de inconstitucionalidade de vários cargos em comissão existente dentro do município. Ora, por óbvio que, para se corrigir essa distorção, e o governo teve tempo, porque conseguiu mais tempo junto ao Poder Judiciário para fazer essa discussão, assim como houve tempo para a FADEP fazer o seu trabalho e não concluiu. Haja vista que, quando, a vereadora Estela lembra, quando fizemos a diligência na Secretaria de Negócios Jurídicos para verificar o processo, quando nós tomamos conhecimento da revisão das etapas, da possibilidade de se fazer um aditivo contratual, ou seja, de se prorrogar tempo sem aplicar sanção à FABEP, inclusive por recomendação do próprio jurídico, caso o município não optasse pela rescisão. Esse projeto de lei vem para cá
né, para fazer correções que o judiciário determinou, porém não passa, né? Assim como o legislativo teve o conhecimento do processo, depois o departamento jurídico do município passou a verificar se realmente estão sendo supridas as inconstitucionalidades da criação, da descrição de atividades desses cargos, né? E numa simples verificação que a gente faz no organograma que está aí, a gente só vê criação de cargos e funções comissionadas. Eu não sei quais dos cargos até agora, daqueles cargos técnicos ou decretados inconstitucionais, que se transformaram em cargos efetivos. Por exemplo, né? Coordenador pedagógico, vice-diretor de escola, etc. E não há como ter outra justificativa para a falta de transparência e publicização de todo o procedimento desse, que é público, que deveria ser publicizado, que interessa aos servidores de carreira, porque vai mexer em todo o organograma, em toda a sua vida funcional, mesmo com a inversão das etapas, aguardasse, né, a passo de tartaruga aquilo que a administração e a FADEP vem fazendo, para depois a gente se posicionar a respeito do que está se propondo. Então, hoje, tudo isso está adstrito à discussão entre o gabinete, secretários e 9 pessoas, com todo respeito. Não estou aqui questionando a capacidade dessas 9 pessoas do grupo de trabalho. Mas aqueles que vivenciam, principalmente nas subcomissões, que vivenciam os problemas, que sabem o que precisa ser mudado, não estão sendo ouvidos e deviam estar participando, sim, dessa etapa. Por quê? Quando eu digo que o PCCS, né, aquilo que foi encomendado para a FADEB, que já devia ter vindo pronto, com impacto financeiro, a gente não sabe quanto que isso vai custar, quanto isso vai ter de impacto financeiro. É só carga em comissão, não tem impacto previdenciário, porque eles vão ser vinculados ao INSS. Mas tem impacto financeiro, impacto no limite prudencial de gasto com pessoal. Então, nós não sabemos quanto isso vai custar. Quanto que vai sobrar para se realinhar as carreiras. E nesse realinhamento de carreiras, quando você vai colocar isso em lei, não podemos esquecer que existem aposentados com paridade, que também vão ter que ter suas situações corrigidas e gera impacto. Então, o governo parece que brinca de fazer PCCS. A gente já teve a dificuldade o ano passado, não só em razão dos atrasos da FADEP, mas também pela questão da lei eleitoral. Agora, vem para cá o piso da enfermagem, que não é piso da enfermagem, é distribuição de abono indenizatório, de abono sem natureza salarial. Não é? Tem as questões, a gente vê lá engenheiros tentando negociar suas pautas na questão do piso dos engenheiros, revisão lá dos técnicos e dos agentes administrativos. Várias questões na educação, na revisão da lei do magistério e, sobretudo, na situação dos servidores de apoio. Nós não sabemos qual vai ser a remuneração mínima de um servidor hoje, quando inicia na carreira, se vai pelo menos chegar ao salário mínimo nacional, que hoje está 27% abaixo. Então, como é que nós vamos poder discutir isso de forma fatiada, né, e omitindo dessa discussão, né, tirando dessa discussão aqueles que são mais interessados, que depois, né, o governo diz que irão participar, mas irão mesmo. O Legislativo participou dessa discussão de organograma, foram feitas audiências públicas aqui, ou reuniões públicas para discutir esse novo organograma. O projeto de lei está aqui, mal feito, sem parecer jurídico, e ainda vai ser fatiado. Então, não dá para acreditar, vereadores e vereadores presentes, e aqueles que nos acompanham, que isso está sendo feito de forma séria
e que realmente os anseios dos servidores, que hoje estão com uma proposta de reajuste salarial de 4,83%, né, considerando aí um limite prudencial que hoje é de 43,62%, e eu não sei, não sabemos para quanto ele vai, se esse PL aí, criando cargos, mais cargos comissionados, qual vai ser o impacto sobre ele. Então, é complicado, não é difícil, e não vejo, por parte da administração, a não ser olhar para o próprio umbigo, criar cargos em comissão para apaniguados do governo, em detrimento do sofrimento dos trabalhadores, os aposentados com várias dificuldades financeiras, o aumento dos remédios aí mais de 5%, aumento na tarifa de ônibus, e o que resta para os servidores? Reposição inflacionária, né, abaixo de 5%. Chico, é preocupante. Eu pergunto aos vereadores se querem se manifestar. Boa tarde a todos. É muita coisa para pouco tempo, né, de trabalho aqui hoje. Mas realmente, da forma que está, fica muito difícil, principalmente para essa casa, analisar. Mas o que eu vejo que a gente tem que trabalhar em cima de orçamento, né, Everton? Hoje, as limitações legais e financeiras sobre o aumento de cargos e salários depende tudo de orçamento e tudo da lei. E passa anos e anos, Bauru do mesmo jeito, né? Eu creio que Bauru tem que mudar muito, principalmente na sua área interna, viu, Cristiano? Eu creio que esse PCCS, existe software para a gente trabalhar em cima disso, que poderia ter facilitado por secretaria. Cada secretaria devia ter montado o seu grupo de projeto. Eu vejo isso, eu estou um pouco por fora do começo, como ele começou. É muito grande a cidade. Mas a minha preocupação é questão de orçamento, certo? Tudo que a gente for aumentar, a gente precisa de orçamento. Eu venho falando aqui na tribuna, às vezes, e o chefe de gabinete está aqui, viu, Léo? Eu acho que a cidade tem que começar a pensar para o futuro, em busca de recursos. Bauru tem um patrimônio, um ativo muito grande. Quando a gente fala de salário e porcentagem, de onde vai vir o dinheiro? Lógico que a gente tem que acertar com urgência os penduratiquinhos, os penduricários de abonos que foram feitos em gestões passadas, que eu até tive a oportunidade, infelizmente, de participar de alguns penduricários, que a gente que está matando a Funprev. Mas tem muita coisa, eu acho que tem muita tecnologia. E eu vou falar para vocês, eu estou achando que, no final, esse estudo da fundação não vai chegar em lugar nenhum, e que a Estela falou, vai chegar a 70 anos. A gente quer procurar alguma coisa objetiva. Bauru não vive um momento agora, 2025 não vai ser um momento fácil. Todo mundo tem que entender que a gente tem que começar a mudar essa cidade. E principalmente a partir de nós, e principalmente do Executivo. A gente conseguir captar recursos e mudar nossa cidade para um futuro melhor, principalmente para os nossos servidores, que merecem todo o respeito. Não? Mais alguém gostaria de se manifestar? Nós vamos compartilhar essa informação que nós recebemos, repito, aos 45 do segundo tempo, com o sindicato, com as comissões, daquilo que se tenha produzido até aqui. E nós vamos reprogramar uma audiência e vamos tentar pedir aqui para a mesa, eu peço que o vereador Hélio, como vice-presidente, nos ajude na sensibilização da importância de que nós possamos fazer, ao menos nos temas relacionados ao PCCS e ao debate da reformulação de organograma, após o expediente. É uma exceção, acho que é um caso que se justifica, né? Porque não dá para nós
nem sonhando que aconteça o que a prefeita falou ali. Seria outro grande desrespeito e outra demonstração inequívoca de que ela desconhece como deve ser o procedimento legislativo. Que não nos mande um plano de cargos, carreira e salário sem debate com os servidores. Sem parecer jurídico, sem pacto, sem tudo. Lapidado, perfeito e discutido. Quando se vem para cá é para votar. É isso que a gente imagina, não é isso, vereadores? Veio para cá, a gente imagina que já é para votar. Claro que aqui sempre é um espaço de debate, mas todos os debates podem ser feitos antes e devem ser feitos antes. Até para que não nos acusem de estar travando o andamento do processo. Mas que venha, e eu peço, Cris, que seja aberto, me preocupa que esteja havendo reuniões entre a FADEP para esse compilado do que foi produzido até aqui. Concluída essa fase, que era 3, vira 2, entre na 2, que agora é a 3, para fazer a compilação e só depois discutir com os representantes de cada... Porque nós não vamos ficar aqui expondo tudo, mas a gente conversa o tempo todo com as pessoas das comissões. Eles se preocupam. Eles sabem das reuniões que acabam acontecendo. Eles sabem que aquilo que eles produziram, eles não estão encontrando naquilo que está sendo apresentado. Então, essa informação a gente já tem. Se eu tenho, seguramente vocês também têm. Vocês já devem estar recebendo lá as reclamações. Então, vamos facilitar. Vamos resolver o problema. Vou fazer mais uma pergunta só para o Cris. Nós percebemos que as adequações da ADIM, que vence agora, em 30 de abril, salvo teve alguma modificação que eu não tenha conhecimento, mas eu procuro me manter informada constantemente. A verdadeira revolução é o conhecimento. Não é isso? É 30 de abril. O governo, propositalmente, mais uma vez, mandou um projeto, além de totalmente deformado, sem pareceres, incutiu um jacarezão, porque jabuti não define. Incutiu um jacarezão aqui nesse organograma. Porque cuidou de incutir aqui o problema das inconstitucionalidades. E a gente sabe para que é. Vamos mentir para mentiroso. É para fazer o discurso dramático público de, poxa, se não votar logo, vereadores, vão perder algumas dezenas de cargos, porque não é culpa minha, o tribunal considerou inconstitucional. Não, é culpa e responsabilidade. Porque está incutindo aqui porque quer. Vários outros temas de PCCS são tratados de formas diversas. Manda um PL específico e faz a adequação. Não. Vamos ver, vamos dar de bobinho para ver se o malandro cai. Vou pôr aqui, eu preciso urgente. Então, se aprova urgente porque eu preciso. Não, isso aqui está mudando e criando secretarias e criando cargos. Independente de manobras regimentais que a mesa possa tentar impor, de uma forma ou de outra, esse debate aqui vai acontecer. Isso não vai passar a toque de caixa. Mas me preocupa, porque nós estamos a menos de 30 dias disso aqui vencer. Nós estamos a 28 dias. Como que vocês estão tratando essa questão? Colocou aqui só como plano 1, 2, 3, que seja resolvido pelo processo 64. É isso? ADIM. O governo está tratando a ADIM somente no bojo do item 3, que vira 2, e que está nas mãos do jurídico, que além de ter os prazos deles, tem a responsabilidade. Porque, apesar do parecer ser consultivo, pareceres fazem história, para o bem e para o mal. E eu sei que eles têm compromisso com as trajetórias deles também. E também são cobrados, porque é a história do Chico e do Francisco, sem citar você, Chico. Mas não pode ter distinção. A gente cobra, tem que cobrar. Cada um tem o seu papel dentro da estrutura. Então, está lá. 500 páginas, está mexendo com tudo. Não vou adentrar nisso agora, mas me preocupa muito, doutor Márcio. Me preocupa muito o modelo desenhado. Principalmente porque eu sei que a atividade principal do município constitucionalmente é a atenção primária à saúde. E propor-se um organograma em que
você cria um secretário adjunto, um coordenador de políticas públicas, e abaixo dele, no mesmo patamar, urgência, emergência, atenção primária e tudo, desconstruindo aquilo que nós temos. Eu acho muito preocupante, porque hoje nós temos muitas limitações, mas nós temos especificidades para cuidar de urgência e de atenção primária com viés bem diferentes. Estou falando só de um exemplo. Não deu para ler aqui 500 páginas, porque nem está comigo. Mas como está no sistema, eu já estou lendo. Eu brinco sempre aqui, viu, doutor Márcio, que eu sofro de insônia. Então, eu leio à noite. Agora, eu comecei a fazer uma pós-graduação na área de fiscalização e contratos públicos. Eu vou ocupar bastante as minhas madrugadas. É isso, Cris. Plano 1, 2 e 3 é resolver a ADIM em 28 dias por esse processo de 500 páginas? É isso. Ou seja, não quer resolver. O governo não quer resolver. Eu quero ver quem vai ser o vereador que, sem análise detalhada, vai ter tranquilidade nesse processo para resolver um problema de algumas dezenas de cargos que está aí prolongando e sendo prorrogado há quanto tempo, Chico? Um ano? Um ano e pouco, dadinho? Quanto tempo, Cris? Mais, né? Mais, porque nós fizemos várias reuniões públicas pelas outras comissões, com os segmentos, inclusive, com as diretoras, com as coordenadoras, para buscar a composição de algo que fosse adequado. O governo não escolheu resolver de forma específica, mas está aqui, é aquilo que a Yara falou. Poderia ter resolvido o piso, respeitando a lei federal e resolvendo só o piso do magistério. Mas não, né? Se dá para criar um problema, por que eu não vou criar? Então, vou lá colocar um jabuti no projeto do piso do magistério e crio um problema com todos os ATPs e crio uma desorganização dentro da estrutura da educação. Gente, bobagem. Não deveria. Errado. Agora, aqui é grave. Citei só o exemplo aqui com o doutor Márcio da saúde, porque me preocupa mesmo, que eu conheço qual que é o papel no Pacto Federativo da saúde no município. E, na minha visão republicana, o projeto apresentado pela FADEP, encaminhado pela prefeita para essa casa, sem pareceres, é claro, não atende ao que está determinado na Constituição Federal e ao papel, princípio da saúde no âmbito do município, que é a atenção primária e saúde. Não atende. Então, como é que a gente passa isso sem a gente debater? Aí a prefeita vai vir fazer o debate, a ADIM vence dia 30? Estou avisando já, porque não é nem spoiler, gente. São anos de discussão aqui. Perguntei só para deixar patenteado, porque essa é uma audiência pública, é sempre um espaço de se constituir documento a partir dela. Mas preocupa. Preocupa, e é bom que os vereadores também já estejam por dentro deste problema. De qualquer forma, está claro para mim, está respondido, viu, Cris? Está respondido que a opção do governo foi resolver a ADIM através do processo 64. Chico, quer acrescentar alguma coisa? O pessoal da educação, da saúde, nosso procurador? Tranquilo? Algum dos secretários? Nenhum dos vereadores? Então, com os compromissos assumidos aqui, de convocação de nova audiência pública para daqui a 45 dias, com o compromisso de compartilhamento das informações ofertadas a nosso pedido pelo artigo 18 pela Secretaria de Administração, nós vamos compartilhar esse drive e vamos insistir nos pedidos que nós fizemos ao governo aqui a partir dos secretários. E vamos pedir que o vice-presidente aqui nos ajude a garantir que essa próxima audiência pública possa se dar com autorização da mesa para que aconteça no período noturno. Certo? Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e de todas e declara encerrada esta audiência às 17h54.